necessidades. Com o recomeço das aulas, os problemas no desenvolvimento da fala tendem a acentuar-se. Joana Romber, terapeuta da fala do Hospital de Santa Maria, lançou um livro que pretende ajudar quem contacta com estas crianças. Vamos já conversar com a autora deste livro. Olá, Joana. Bom dia, obrigada por ter vindo a esta manhã informativa. Obrigada. Explique-nos de que problemas estamos a falar. Quais são os sinais que podem indicar que as crianças têm dificuldades nesta área do desenvolvimento da fala? Bom, são várias as áreas, não é? Portanto, a criança pode ter problemas de fala, de linguagem, de leitura escrita. Portanto, quando falamos aqui em fala, e este livro aborda não só a questão da fala, mas outras questões... Manifestações. Outras manifestações, não é? Da fala, da voz, da rouquidão, pode haver miúdos roucos. Portanto, todas estas alterações depois podem trazer qualquer Qual é a mais comum? Claramente que é as perturbações da fala. Eu penso que o mais comum e as perturbações da linguagem, não é? Uma criança que tenha dificuldade, que troque sons, não é? Que não diz o R ou que não diz o L, não é? E que diz paia em vez de praia, não é? Ou então uma criança que tem muita dificuldade, que tem pouco vocabulário, que não constrói frases de forma correta, aí poderá ter uma alteração também a nível da linguagem. Mas imagino que haja uma idade para que esses sinais possam ter mais significado, não é? Claro que sim, claro que sim. A partir de que idade é que podem começar a ser preocupantes? Depende também do tipo de problema, não é? Mas quer dizer, se por exemplo... Nesse caso que falou, por exemplo, da troca dessas letras... Os sons, por exemplo, se for uma criança que em pequenina, em vez de dizer tim, diz sim... Não, em vez de dizer sim, diz tim, por exemplo, se calhar, para aí, com 3 anos já não é esperado isso, já não é esperado que uma criança troque o S pelo T, em vez de dizer sim, diz tim, mas se disser paia, mais ou menos com 4 anos não é grave. Claro que até aos 6, a partir dessa altura já se torna alguma gravidade. É suposto que até aos 6 anos a criança tenha adquirido isso esteja tudo resolvido. Exatamente. Há alguns fatores que concorram para que isso aconteça, para que possa haver alguma perturbação no desenvolvimento da fala? Claro que sim, há fatores genéticos e há fatores hereditários e também de modelo de comunicação da família. Há fatores hereditários? Pode haver, sim. Por exemplo, no caso das dislexias, que é uma perturbação não da linguagem falada, mas da linguagem escrita, não é? Que é uma dificuldade da leitura e da escrita. As crianças, por os pais terem ou não terem uma dislexia, podem ter 50% de hipótese de também virem a ter uma dislexia. Portanto, e falava depois da maneira como se fala na família. Exatamente. Porque às vezes há muitas dúvidas nos pais em relação à maneira como nos devemos dirigir às crianças. De uma forma com uma linguagem mais adulta, ou se devemos nós também infantilizar um bocadinho o discurso e nos adaptarmos mais. Qual é a forma mais correta? Cada família tem o seu padrão e a sua forma de fazer, como é evidente, e portanto isto tem que ser visto individualmente naquela família e como é que aquela família comunica, não é? E qual é a forma de fazer. Há famílias que de facto têm uma linguagem super cuidada e estão muito preocupados com isso. Há outras famílias que é despachar, vai para o banho, despacha-te, agora não venhas, quer dizer, coisas, frases pequenas, enquanto que há outras que dizem vai-te preparar, vai-te arranjar agora, vamos vestir o pijama, as riscas, cor-de-rosa, e portanto, há famílias que têm muito essa preocupação, claro, com grandes frases, com grande vocabulário, que tem muito ir à procura do que é que a família tem a ver com aquela família. Claro que há coisas que não é... Às vezes há a tentação de diminuir, de arranjar diminutivos para palavras, em vez de chamar exatamente o nome, arranja-se um diminutivo que é mais fácil para a criança. Exatamente, por exemplo, em vez de ser o carro, o popó. Isso é acertado. E se calhar não é muito bom, não é? Porque a criança, numa fase inicial, ela vai achar graça, não é? O popó, a papa... Mas papa de facto existe, não é? Papa existe, exatamente. Mas, por exemplo, este caso do popó, não é? Ou, porque não carro? Porque é que não dizem logo à criança carro? Se calhar não é preciso automóvel, se calhar numa fase mais avançada, não é? Mas claro que se tivermos uma linguagem cuidada, clara, com frases curtas e bem construídas, a criança... De uma forma geral, é fácil resolver estes problemas? Esses mais comuns? Sim, os mais comuns, sim. Estes problemas de fala são fáceis e eu também no meu livro falo de dicas simples que os pais podem fazer em casa, até como uma questão de prevenção. Por exemplo? Por exemplo, quando estão a tomar banho, quando vão no dia-a-dia, estar a tomar banho na casa de banho, podem ir em frente ao espelho, a mãe, por exemplo, ensinar e mostrar como é que faz, por exemplo, a boca do T. Por exemplo, uma criança que troca o sim por tim, né? Ou que não faz o se. Portanto, a mãe dizer, olha a mãe, sim, e mostrar, por exemplo, ao espelho e a criança ver
porque a tendência da criança vai fazer tim, vai pôr a língua para a frente. E, portanto, também mostrar, olha, que a língua é lá para trás. Isso mímica quase que pode ajudar bastante. Exatamente. O papel as crianças passam muito tempo na escola e nos apoios, muito tempo fora de casa, sem os pais. Qual é o papel que os professores devem ter? Ou por outro, os professores estão devidamente atentos a essas questões? Eu penso cada vez mais. E a maior procura das pessoas muitas vezes é indicado pelo professor que diz, há aqui sinais de alerta, vamos tomar atenção. A maior parte dos casos são detectados por professores? Muitos são professores, muitos. Claro que os pais, cada vez mais, como há muita informação, também estão alerta, mas os professores eu acho que têm uma visão muito grande e os educadores, acima de tudo, do desenvolvimento da linguagem, cada vez mais. E depois, quando é preciso ajuda, as escolas estão preparadas para canalizar? Sim, o ideal é fazermos aqui um trabalho em equipa grande, não é? Claro que sem a família é impossível corrigir o problema de fala ou de linguagem, sem termos a família e sem ajudarmos a melhorar o modelo da família mediante aquela dificuldade, não é? Mas, de facto, a escola também tem que entrar aqui, porque se a escola vai contra aquilo que, no fundo, estamos a fazer, ou se não vai diretamente para o mesmo objetivo, é complicado, não é? Doutora Joana Romero, obrigada por ter vindo a esta manhã informativa da RTP Informação, então aqui com o lançamento deste livro, O Gato Comeu-te a Língua, uma ajuda para pais e professores que têm crianças com estes problemas de desenvolvimento da fala. Agora vamos às previsões.